O homem da manada não anda sozinho. A mulher também não. Mas assim, os lugares, eles sendo diferentes, a conexão é a mesma. É como eu falei, da vertical na horizontal. É nos conectarmos com o Senhor e depois juntas, unidas, de mãos dadas nessa horizontal, formando esse exército. Se as mulheres que estão nos acompanhando não ainda participaram ou não participaram das orações, que venham participar, né? Porque além de você encontrar uma companheira, você vai estar servindo outras vidas. Eu não tive essa experiência, então comece a sentar com mulheres que se sentam aos pés de Jesus. Sente-se com mulheres que querem estar conectadas com Jesus. Olá, estamos começando mais um Legendários Cast. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Vamos falar hoje com uma queridona, que é a Sil. Né, Sil? Uau, se apresente, Sil. Para as pessoas que ainda não te conhecem, porque são muitas pessoas que te conhecem. Imagina. Obrigado, gente, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a Silvana, uau, aquela que fala uau sempre. Uau, a Sil do uau. Sou esposa do Nelson Júnior, mãe do Nicolas e da Nicole, uma dupla gemelar que o Senhor me deu. E para mim é um privilégio sempre poder compartilhar aquilo que tenho vivido, testemunhado assim de uma forma tão gostosa, né? O que o Senhor tem feito na minha vida, no meu lar e nesse movimento maravilhoso, né? Que bênção. E eu sou a Silviane, esposa do legendário Marcelo Jansen, mãe das valentes Ana Júlia e Sara, que são uma bênção na minha vida. E hoje temos aqui também a Fernanda. Olá, boa noite, gente. Eu sou a Fernanda Siqueira, esposa do André Vinícius, mãe da Helena e da Sara. E eu tenho um prazer enorme estar com a Sil, a nossa uau! E hoje o episódio que queria já começar com um versículo. Escolhido pela Sil, inclusive. Escolhido pela Sil, inclusive, que é Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim diz o Senhor. Pra honra e glória dele. Amém. Graças a Deus, né? Amém. Que é dele o controle, né, Sil? Amém. Sil, há muitas mulheres esposas legendário, mães de legendário, namoradas legendários já ouviram falar em algum momento do Conexão Mulheres. E eu queria que você, que está dentro, está à frente disso, nos explicasse, nos falasse mais o que é. O que é o Conexão Mulheres? Conexão Mulheres. A palavra conexão já é tão gostosa de expressar, né? Para mim, a conexão, ela vem da vertical nos unindo na horizontal. É aquela conexão com o Senhor mesmo, direto do trono, para poder ter esse amor, ter essa caminhada, ter esse passo a passo com essas irmãs que vão chegando no movimento. Conexão Mulheres, ela não é apenas quando chegam do top, aquela festa ou na véspera a gente se reunir. Claro, aquele café maravilhoso é lindo, maravilhoso viver. Mas eu digo que o Conexão já começa ali na inscrição. Logo mais a gente já tem aquele período tão gostoso que são os 21 dias de oração. Sim. Ali já começa a conexão. A gente já começa a entender os corações. Já começa a entender os pedidos, já começa a ver os corações sendo abertos de uma forma que é onde a gente vai se conectando com essas mulheres, vai tendo a oportunidade de ler o pedido delas ali de oração e já entendendo, Senhor, esse top vai ser incrível. Ou dizemos, uau, esse top vai ser uau, né? Porque a gente já está entendendo ali alguns corações, já estamos nos conectando com muitas mulheres. E eu falo que o Conexão ele é algo assim tão maravilhoso que a gente consegue entender no olhar, no abraço, é onde a gente começa a ministrar vida, amor, carinho por essas mulheres. Que muitas mulheres vêm no Conexão e exatamente com essas interrogações, Sil. O que é o Conexão? É um café. O que é o Conexão? É uma palestra. É um cafezinho. Só né? pra gente bater papo? E, de repente, elas conhecem toda essa estrutura de uma jornada, de uma
caminhada já de 21 dias, que já é a nossa montanha, que é tão gostoso. E como a gente falou nesse versículo, né? Os planos do Senhor são maiores e melhores para nós. Sim. Então, nessa caminhada, elas vão entendendo que a cada dia, ouvindo os testemunhos, ouvindo a maneira que cada uma vem se expressando em cada noite, né? Tem uma oportunidade de uma irmã testemunhar. E elas vão se identificando, vão se conectando ao movimento. E essa conexão começa, assim, a ter mais forma, E, claro, chega no grande dia do café, no caso, é diferente. Elas chegam ali, elas se surpreendem, porque elas veem a estrutura, às vezes. Recentemente fizemos até em outro espaço, no formato auditório, pelo número de participantes, o espaço que a gente tinha conseguido até na época. Mas, assim, os lugares, eles sendo diferentes, a conexão é a mesma. É como eu falei, da vertical na horizontal. É nos conectarmos com o Senhor e depois juntas, unidas, de mãos dadas nessa horizontal, formando esse exército. Sim. Incentivando essas mulheres a continuarem a buscar. E fazendo trocas, né? Fazendo trocas de experiências. De pedidos de oração. Dizendo, olha, como foi a minha infância, como foi a minha adolescência, como foi a minha juventude, como foi a minha maternidade. Como eu superei. Gente, eu comento assim que eu amo esse versículo, que assim, os planos do Senhor para mim, eu não queria casar. De repente elas escutam isso. Como assim essa esposa legendária não queria casar? E de repente o Senhor muda tudo. Eu queria voar. Eu me formei comissária de bordo na época. Não queria nada, queria só voar, viajar. Que sonho de uma jovem. E são histórias que uma compartilha com a outra. E de repente teve uma irmã que veio me abraçar num Conexão, Sil, que ela falou, eu me identifiquei muito com a tua história, porque é exatamente assim que eu vivi. O propósito do Conexão Sim, é exatamente esse, de você abrir o teu coração e elas se identificarem. E é tão bom a gente chegar lá no Conexão, a gente olha aquela moça que fez aquele testemunho que você falou assim, só fui eu. Exatamente. E tem aquele abraço, aquele carinho, como se fosse Jesus ali te abraçando, né? Tem uma experiência, Fer, que numa live eu comentei sobre uma goiabada com creme de leite. Eu e minhas receitas, né? Diga-se de passagem, dá certo. A de goiabada então, eu fiz. E, de repente, no Conexão, eu ganhei um abraço, Sil. A mulher falou, eu não acredito que eu estou abraçando a mulher da goiabada. Eu falei, gente, a mulher da goiabada, deu minha irmã, estamos na mesma pista, já falando ali a linguagem de tudo que estava acontecendo naquele final de semana, que era exatamente a semana do top ali, né? Falei, irmã, estamos na mesma pista. Eu sou filha amada como a irmã é filha amada. Sim. E ela entendeu que naquela receita da goiabada, ela pôde me dar um abraço no Conexão e entender que somos juntas, unidas, de mãos dadas, mais fortes, a buscarmos, a clamarmos, a orarmos. E o Conexão tem esse propósito, tem esse objetivo de não parar. Não queremos parar, porque eles descem da montanha, voltam. Não acaba. Nós continuamos. Sim, e você tem alguma história de que ali no café, no Conexão, ou nos cultos, no presencial ali, que se formou uma grande amizade, uma companhia de vida, uma para outra? Tem muitas que... Às vezes a gente dá um quebra-gelo em algumas conexões, Sil, que é fácil você olhar para a tua direita, para a tua esquerda, dar a mão para essa que está ali, dar um abraço. Mas você, às vezes, dá uma quebra de gelo e fala, olhe para quem está atrás. E quem está atrás não chegou comigo, não conversou comigo. Não está na minha mesa. Mas, de repente, era uma profissional da mesma área. E ali elas tiveram minutos para conversar. E terminam, já trocam o telefone e, de repente, são amigas que sentam juntas hoje na igreja. Se é no coral, estão cantando juntas, porque se conheceram no Conexão. Então, às vezes, a gente tem assim, umas atitudes assim, no evento
que para o pessoal falar, lá vem de novo, né? Fazer essa bagunça ali. Não é uma bagunça, é um momento tão gostoso. É um momento que você permite que é um momento para a mulher, né? Outras se conheçam e se abracem. E é legal isso. Ai, eu vou abraçar aquela. Olha o topete daquela, eu vou abraçar. Vai abraçar aquela do topete, sim. E se abraçam e geram novas amizades. Isso sim. É tão gostoso, Sil, porque é uma essência que é a conexão que tem. Vamos falar a verdade. É no conexão que acontece tudo isso. E é tão gostoso quando a gente vê que as mulheres, elas se reúnem para trabalhar, estar ali nos bastidores conosco e entendem essa essência. Sim. E sabem que é gostoso, que por onde passam é exatamente o que a palavra do Senhor fala. Exalam um bom perfume, influenciam Sim. com amor, ministram vida. Falando em perfume e beleza, a gente tem que dar o mérito para a Sil, que faz com muito carinho. Né? Nossa, não... Com muito carinho, prepara tudo com muito carinho, mas o evento em si é só uma celebração, né, Sil? De toda essa caminhada que você disse que começa desde a inscrição do marido. Sim. Que as mulheres vão se conectando e lá é uma celebração. E dali pode surgir várias amizades de mulheres caminhando junto. Eu falo por mim que pode não parecer, mas sou muito tímida. Quando chegamos... Eu também sou. Super tímida. Super tímida. E mulheres que estavam servindo, que fizeram esse acolhimento de deixar você à vontade, de conversar com você e você se sentir parte. Entendeu? Então, se as mulheres que estão nos acompanhando não ainda participaram ou não participaram das orações, que venham participar, né? Porque além de você encontrar uma companheira, você vai estar servindo outras vidas. Sim. E o teu testemunho é importante. A gente acha que é tão pequenininho aquilo que a gente vai falar. Como você disse, o teu testemunho que você não queria casar. E impactou vidas, outras mulheres que se identificaram contigo. Sim. E a obra do Senhor, ela é completa. Ela é linda, é maravilhosa, é cheia de estrelinhas, assim, né? Um glamour total, assim. E é tão gostoso quando a gente se coloca nessa posição. Eu falo que uma esposa de joelhos... De se doar. O lar está em pé. Uma mãe de joelhos, os filhos estão em pé. As amigas todas de joelhos, muitos testemunhos vêm para poder ser compartilhado. E isso a gente coloca mesmo, para que elas não parem. Porque toda segunda-feira a gente tem, né, o Mulheres em Oração, né, às 21 horas. E é maravilhoso essas oportunidades. Hoje foi o meu testemunho, amanhã é o seu, amanhã é o seu, amanhã é daquela irmã que veio me abraçar porque gostou da goiabada. Ou é daquela irmã que eu casei com 33 anos. Para quem não queria casar, até que eu casei legalzinho para 33 anos. Mas eu achava que não seria mãe. E daí veio um outro testemunho, onde eu ministrei num testemunho numa live que eu gerei com 40, de forma natural. Mas a bênção do Senhor, os planos do Senhor são maiores e melhores. É Ele que tem os pensamentos ao nosso respeito. E não, eu não vou casar, eu vou voar. Eu falo que eu estou voando até hoje. Mas eu estou voando alto nos sonhos do Pai para a minha vida. E isso é maravilhoso. Por quê? Ser mãe de gêmeos aos 40 anos é bênção demais. Só Deus, né? Só Deus. E é nessa dependência que a gente coloca para elas. Confiem, entreguem. Os teus sonhos. Abram seus corações, escrevam, comece a escrever. Não fica só digitando, né? Pega o papel e vai escrever, fala com o Pai. Então, são pequenas atitudes que a gente vai tendo assim no dia a dia, e elas nos procuram. Às vezes a gente coloca uma devocional, começa a vir as mensagens. Sim, isso é tão gostoso, porque elas vão... desculpa, já começa, desculpa escrever para você, mas é que hoje foi tão tocante isso. Glória a Deus, é isso. Conexão. É essa conexão que nós queremos. E Sil, para participar do Conexão, é só esposas ou pode mãe, pode sogra, pode filhas? Me conta um pouquinho. Pode vir. Subiram para a montanha, os seus, venham celebrar, venham conhecer, porque tem gente que às vezes se limita. Meu esposo subiu na montanha, então eu vou lá no Conexão. Mas a mãe precisa ouvir também outros testemunhos, a avó, a sogra,
a namoradinha, né? Podem vir, são bem-vindas, porque o Conexão, a gente está ali para ministrar o amor do Senhor para todas essas vidas. E essas famílias precisam. A minha família precisava. Quando o meu esposo subiu na montanha, não tinha todos esses detalhes, não tinha o Conexão, não tinha esse acompanhamento dos 21 dias. E como foi? Foi bênção. E hoje, com tudo isso que a gente ainda serve, né, como mulheres no compromisso de poder fazer a obra de uma forma gostosa, aplausível, com qualidade, a gente traz para essas famílias o Conexão, traz os 21 dias de oração, traz tantas coisas para elas que elas têm que abraçar tudo isso e entender o que o Senhor tem feito lá na montanha com o seu ente querido lá, o que vai fazer e juntos pensam no que vão transbordar. Isso, e a conexão não fica assim só entre as mulheres, às vezes famílias começam a caminhar junto. Sim, como esse exemplo que você deu agora há pouco, delas se conhecerem no Conexão. Sim, famílias criam alianças ali, que é a coisa mais linda de você ver. De repente estão subindo até a montanha juntas, estão indo passear aqui no litoral, ali no Morumbi, alguma coisa assim, ou piqueniques. Você fica acompanhando em redes sociais, quem que hoje não segue alguns aí na rede social, e você vê os piqueniques que acontecem, olha, se conheceram nesse top. Olha, era dessa família, e ali nas famílias mesmo, né? A gente não entra em muitos detalles, mas eles já vão outra, conhecendo, né? Já vai tendo ali um elo de amizade. E glória a Deus por cada área desse movimento, porque vai fortalecendo mais ainda. E nós, como mulheres, seguimos orientando e fortalecendo elas e incentivando elas e fazendo com que a cada dia elas se coloquem em oração. Que o lar em pé é porque tem alguém ali, a auxiliadora, intercedendo. São testemunhos compartilhados, sim, né? Porque... E queremos ouvir muitos testemunhos, Sil. Né? Temos a oportunidade, a gente sempre coloca no grupo das esposas de legendários um formulário para que preencham, porque nós queremos ouvir novos testemunhos. Nós queremos abrir oportunidade para que elas possam estar nas próximas lives. Para trabalhar, precisamos sempre de gente. Sempre há espaço. Eu sempre falo, não acho que o teu testemunho é simples demais. Não, alguém não. Vai se conectar uma pequena contigo. doçura da goiabada gerou um abraço tão caloroso que é uma delícia caminhar com a pessoa hoje. É tão lindo ver assim que no pequeno detalhe, porque naquela manhã eu falei naquela live eu falei para elas que não é o que serve, é como serve. E elas entenderam, puxa vida, como eu estou fazendo no meu lar. Então, às vezes é algo tão pequeno realmente para nós, mas que transbordou na vida de uma ou duas pessoas. E amém. Glória a Deus por isso, né? Porque sempre há oportunidade para todas ouvirem, mas sempre tem aquela que, era para ela essa palavra, era para ela esse momento, esse conexão era para essa pessoa, né? E são famílias que são transformadas, né? Então a gente fica muito feliz de ver assim a maneira como a gente tem sido conduzido nisso tudo, né? Eu louvo a Deus pelo privilégio que eu estou tendo nesse movimento com a Audrey, com a Camila. A Camila é a culpada disso tudo. A Camila é a Camila e a Audrey são as culpadas. A gente fez a inscrição dos nossos esposos como surpresa, né? Eles não sabiam que iam para os legendários. Nós fizemos surpresa para eles. E deu certo. Choveu às 72 horas. Eu já estava chorando em casa também, achando que tinha sido um presente de grego, né? Mas glória a Deus pelo... Na época era REC, né? Na época era REC ainda, né? Então, glória a Deus pelo que aconteceu lá na montanha e por tudo que a gente desfruta até hoje. Até hoje. Eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor sempre aí, né? Então, é gostoso se influenciar dessa forma, e não né? acaba as experiências, né? Porque eu também já servi nos Conexões. Uhum. E como que ao estudar, orar, preparar aquela palavra, o testemunho, como Deus fala com a gente antes. É primeiro conosco.
Então, assim, que as mulheres se sintam incentivadas a servir, a buscar se doar para o outro. Que às vezes é isso que falta, né? O propósito, tá procurando tanto propósito de vida, às vezes o teu propósito de vida é transformar outras vidas. Ser ouvinte, às vezes. Sim. Né? Só ouvinte e isso de alguém, também, então, de certa forma, faz parte do ID, né? ID. Faça, pregue, fale de Deus. Eis-me aqui, Senhor, né? Uma coisa que eu sempre cantava, né? Quando eu era mais adolescente, né? Onde quer que for, irei, Senhor. Eis-me aqui, onde quer que for, irei. Né? E segue, a letra é linda, mas assim, o que o Senhor quer? Que eu fale de que forma para muitas vidas, para muitas mulheres. Às vezes a gente está no mercado. Sim. Na fila da farmácia. Ninguém está na fila da farmácia comprando guloseimas. Estão lá com o coração apertado. E só querem um olhar, um sorriso, um sorriso. Mas eu já sou do abraço, né? Eu já chego ali, posso dar um abraço. E já chego junto. E já troco uma ideia. De repente, já vi circulando no bairro. Gente, já posso dar um oi, posso dar uma buzinada. Parar, ouvir. Às vezes esse é o teu dom e talento. O Senhor não quer que você faça aquela figura, aquele desenho, aquela grafite na parede, alguma coisa, um artesanato, né? Não, o Senhor quer só que você ouça alguém, que você dê um abraço. Ore por alguém. Pergunte como está, como é que foi seu dia. Sim, que é como eu falei, né? É tão gostoso falar eu te amo, mas é mais gostoso falar estou orando por você. E é legal que, assim, o conexão é aquele momento que a mulher já tá ansiosa, porque ele vai chegar, como foi, como não foi. E você chega no conexão. Tem aquelas amigas que você nem conhecia, que te abraçam. Só vê o rostinho na live. Se você via só o rostinho na live, e aí tem aquela, realmente, o Senhor, pelo menos comigo, né? Ele falou tanto comigo naquele momento, me deu um refrigério tão bom. E parece que fecha com chave de ouro pra gente ir pra casa, arrumar o nosso lar, para esperar o nosso esposo. Sim. É maravilhoso os testemunhos que a gente escuta, assim, do que Deus faz no Conexão e a maneira que ela vai para casa e começa daí, a gente sabe que é na segunda-feira, né? O domingo ainda tem todo o período, mas é na segunda-feira que ainda ela começa a desfrutar ainda mais ainda tudo que ouviu e quer já colocar na prática. Isso é maravilhoso. Eu ouvi, já vou pôr na prática. É isso que eu quero, Senhor, me ajuda, Senhor, me capacita. Ah, mas espera aí, Sil, preciso falar com você, me ajuda aqui. A gente está aqui nessa conexão para ajudar. É importante ter alguém caminhando junto. Sempre. Isso é importantíssimo, é muito bom. Isso é conexão, né, Sil? Exatamente, dessa forma, né? Eu acho que a gente não pode esquecer. Os homens não andam, manada não anda, o homem da manada não anda sozinho. A mulher também não. Não pode. E tomando um cafezinho, melhor ainda, né? Sim, assim, a gente se sente... É o que eu me senti quando eu participei do primeiro café. Eu me senti, assim, cuidada, querida. Por mais que fosse para todas, às vezes você vê os detalhes, o capricho, e saber que aquilo foi Deus que preparou para você. Sim. É você ser amada por Ele. Foi Ele que preparou aquele momento, que usou a Sil, sabe que usou quem está servindo para preparar. A equipe que faz a decoração, né? E é tão gostoso, é uma experiência única, porque a gente já vai orando, já vai pedindo a Deus direção, e quando você se reúne na mesa para distribuir as atividades, elas começam a compartilhar. Ah, Deus falou assim comigo, olha, isso foi tão gostoso. Ah, deixa eu contar algo para vocês. A gente começa a desfrutar, assim, de um momento tão maravilhoso que você vê, assim, Deus em detalhes na nossa vida, assim, e a gente consegue levar isso para a mesa. Né? Nesse último Conexão, nós fizemos lá as estações, daí reúne cada área, né? Então, tinha o pessoal do sentinela, do acolhimento, porque tinha que ter uma única fala. Então, antes de saber o tema, tem toda essa questão, né, de sentar, orar, entender o que o Senhor quer, e a gente começa a distribuir daí as atividades, e é tão gostoso ver assim o que Deus faz em cada área, e depois quando se reúne tudo,
Simplesmente ver os corações transbordando, as irmãs indo para casa felizes porque vão poder colocar na prática. É algo assim lindo, maravilhoso. Ser curada com um cafezinho junto. Com o cafezinho, né? Não mais eu, né? Eu pro cafezinho, gente. A Sil, né? E elas marcam cafezinhos depois, Marcam, né? As amigas. E marcam mesmo. E para as mulheres que, não só pelo café, as mulheres que querem passar por essa experiência que a gente está falando aqui. Eu não tive isso, eu não fiquei sabendo, eu não passei por isso. Aí como que elas podem se enturmar para ter essa conexão com as mulheres, para não caminhar sozinha? Você que está ouvindo, a gente não fique sozinha. Sim, a gente tem escutado sim, uma frase da nossa líder, né, a Audrey, sente-se com mulheres que se sentam aos pés de Jesus. Eu terminaria assim para você, respondendo a tua pergunta, Sil. Eu tenho escolhido me conectar com quem? Eu não tive essa experiência, então comece a sentar com mulheres que se sentam aos pés de Jesus. Sente-se com mulheres que querem estar conectadas com Jesus. Faça essa conexão, que com certeza elas vão começar a testemunhar o tudo que o Senhor tem para cada uma delas. Que o Senhor tem bênçãos transbordantes para cada uma de nós. Eu estava ouvindo esses dias uma palavra com a Sil Piragini. Ela fala, seja intencional em pedir para Deus te preparar uma amiga. Sim. Que te aproxime de Deus. Sim. Que te aproxime no propósito. Então, às vezes você tem vários amigos, mas eles estão sempre te colocando para baixo, ou colocando sempre, falando só aos seus ouvidos, sempre reclamando da vida. Então, procure você intencionalmente ir atrás dessas mulheres. Procura como se conectar no Instagram, lá tem o link para entrar nas orações. Sim. E lá pedir oração, se conectar com as outras mulheres e quem sabe dali não surge uma grande amizade. Com certeza. E a gente tem esse grupo no Mulheres em Oração. E é toda segunda-feira, às 21 horas. Está ali aberto. É só entrar lá no link, é fácil o acesso. É uma escolha. Sim. Eu escolho caminhar com mulheres que têm buscado o Senhor. Que essas levantam umas às outras. Essas vão para a fila e vão abraçar quem está ali. Sim. Elas vão em qualquer área, no mercado, na loja, no shopping, seja onde for. Você vai sorrir, você vai ministrar com o teu olhar, você vai ministrar com o teu sorriso. Depois, claro, vai vir o abraço, vai vir a troca do número, você vai ter uma nova amizade. Isso é tão gostoso, porque você já vai discipulando, né? E vira uma corrente, né? Você Exatamente. É abençoado, você abençoa outras mulheres. E é o que eu falo, essa conexão com o Senhor, vindo do alto, e depois a gente, na horizontal, eu fico imaginando assim, aquela fila assim, meio que indiana, um exército vindo. É esse exército de mulheres que nós temos trabalhado e está sendo levantado, sim. Um exército de mulheres que intercedem. Um exército de mulheres que oram, que tem clamado pelos seus lares, que tem clamado pelos seus filhos, tem clamado pelos seus familiares. Declaro, isso vai para o trabalho, vai para o estudo, vai até para a faculdade, seja para onde for. Mas mulheres intercessoras. São essas que ajudam umas às outras, essas que estão conectadas com o Senhor. Você falando da conexão vertical, você que ainda não tem a amiga, você pode hoje mesmo dobrar o teu joelho e fazer essa conexão com Deus, ser direto, você não precisa de alguém, um intermediário. Você está precisando, comece hoje a fazer a tua oração com Deus e já peça, na oração já peça uma amiga, uma companheira de caminhada. Às vezes está passando por alguma dificuldade na família e já está desacreditado. Mas eu já orei, já fiz tanto. Não, dobre teu joelho, né, Sil? Com certeza, o Senhor tem grandes coisas. O Senhor tem surpresas maravilhosas para cada vida. Para a minha vida, ainda quero que o Senhor derrame porções transbordantes de bênçãos e surpresas, né? Quero a cada dia ser surpreendida pelo Senhor. Quero a cada dia estar sendo conectada com o Senhor e tendo essa conexão com essas irmãs para poder alcançar ainda mais e mais bênçãos no Senhor. E bênçãos, Sil. Queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão pedindo o impossível para Deus.
para famílias que estão pedindo o impossível, que, como você mesmo disse, é bênção de Deus, é milagre de Deus 40 anos você ter gerado. Quantas mulheres estão pedindo hoje para engravidar? Quantas mulheres estão pedindo salvação do esposo, da família, do filho que saiu? E às vezes perde a esperança, porque já orou tanto tempo. Sim. E você deixaste essa mensagem para essas mulheres, para que elas renovem as suas forças. Amém. A palavra do Senhor, ela é viva. A gente serve um Deus que operava maravilhas no passado, tem operado no presente, e temos certeza que o amanhã também continuará fazendo maravilhas. Eu diria para elas que continuem firmes, não desistam, olhem para o alto. É o Senhor da vida. Confia no Senhor de todo o teu coração e grandes coisas o Senhor fará na sua vida e no seu lar. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para elas. Amém. Glória a Deus. Não sei se eu te acompanho nas redes sociais, não sei se você quer divulgar a tua particular, para as pessoas te acompanharem e conhecerem um pouquinho mais de quem é a Sil. Eu tenho que liberar lá, mas posso liberar. É Sil, Vana, Mara, né? Que é Silvana Mara, né? Mas lá, a nossa rede social hoje, eu fico com o Sil e a gente deixou do meu legendário separado, né? E a nossa rede ali é para testemunhar. Sim. Então, quem quiser ler alguns testemunhos e ver, assim, quão apaixonada eu sou pela minha casa, né? Eu sou a que conta dias, né? Inclusive, hoje, 7.221 dias do sim, né? Então, eu sou muito grata a Deus por essa calculadora no meu coração, né? Que, com certeza, é desfrutar do quantas bênçãos, conta quantas são. E cada dia, para mim, é uma bênção. E digo para essas irmãs, né? Sim. Confiem, sigam firmes no Senhor, que as bênçãos vão correr atrás de cada uma, não tenho dúvida disso. Mas podem entrar lá no meu Instagram e me seguir e ver lá o que o Deus tem feito na minha vida e na minha família. Sim, e vocês que precisam de devocionais, que ainda não tem, né, se o devocional diário, temos no grupo das esposas. Entra lá no Instagram, entra no link... Entra lá no se ainda não faz parte de algum grupo, vamos puxar a orelha. Porque tem que fazer parte desse grupo e qualquer dúvida, entra na página das esposas de legendários mesmo, que a gente já vai inseri-las em algum grupo. A comunidade está gigante, nós estamos aí com muitos grupos e toda terça e quinta nós divulgamos, colocamos os devocionais. Nós estamos numa série bem linda, estamos na série do Fruto do Espírito. E está sendo maravilhoso. O que a gente tem recebido assim do feedback, do contato assim delas com a gente, pessoas que a gente nunca viu, mas elas estão assim recebendo com muita doçura, com muito amor, né, o fruto do Espírito que está sendo passado para elas. Então está sendo uma experiência gostosa, assim, de receber, né, o coração delas transbordando ali do que Deus tem feito nesses 2 dias da semana, terças e quintas, as devocionais das esposas de legendários. Bênção, Senhor. Então encerramos com chave de ouro. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, meninas. Foi conversar com a Sil. Uau! Obrigada, meninas. Obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Que Ele esteja sempre presente na vida de todos vocês. E não esqueçam de se conectar com Deus e não ande sozinho. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.